Olha aí, né, pessoal? As coisas na Argentina continuam muito acirradas. A questão eleitoral, as previsões para o segundo turno das eleições lá no país, né? O primeiro turno foi um grande balde de água fria para todos nós. As pesquisas indicavam Javier Milei em primeiro lugar. As prévias colocaram ele em primeiro lugar, a Patrícia Bullrich em segundo, que indicava um segundo turno, um possível segundo turno entre candidatos de direita, eliminando totalmente o kirchnerismo da equação, mas o resultado que nós obtivemos no primeiro turno foi bastante desapontador, bastante decepcionante. Já tratei muito desse tema aqui no canal. Agora, as pesquisas eleitorais que estão sendo divulgadas mostram Javier Milei à frente do Sérgio Massa, porém praticamente empatados dentro da margem de erro. Veja aqui, por exemplo, que essa pesquisa aqui apontada no site Terra Brasil Notícias mostra Javier Milei com 50,7% dos votos contra 49,3% do Sérgio Massa. E a verdade é que tudo indica que vai ser realmente centímetro a centímetro essa corrida aí. Vamos dar uma olhada nessa história, então, analisar as possibilidades dentro desse cenário e conversar também sobre o apoio que agora o Maurício Macri também declarou ao Javier Milei, aquele voto útil, assim como a Patrícia Bullrich fez recentemente e outros também, né? Vamos dar uma olhada, então, nessa história, conversar sobre a situação argentina. Antes disso, deixe o seu like, o seu comentário aqui neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho, com valores a partir de R$ 1,99 por mês, você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso, né? Então, vamos olhar primeiro os dados eleitorais aqui dessa campanha, aqui dessa pesquisa que foi feita pela CB Consultora, divulgada no dia de ontem, quinta-feira, 26 de outubro. Estou gravando isso aqui na noite do dia 27, sexta-feira. Então, Javier Milei, que é o candidato da oposição, né, da coalizão La Libertad Avança, tem 50,7% das intenções de voto no segundo turno contra 49,3% do candidato da situação, que é o Sérgio Massa, o superministro da Economia do Alberto Fernandes, mas que é quem está dando as cartas de forma geral, que é quem está governando o país na prática, né? Então foram entrevistados 1.715 argentinos entre os dias 23 e 24 de outubro, né? Não tenho certeza se a Patrícia Bullrich já tinha declarado apoio no dia 24. Eu acho que foi no dia 25, né? Ou seja, pode ser então que o apoio explícito da Patrícia Bullrich não tenha sido levado em conta pelos eleitores aí no momento dessa pesquisa aqui. Tem um nível de confiança de 95%, porém a margem de erro é de 2,4 pontos percentuais, uma margem de erro assim um pouco grande, eu diria, né? O que indica o empate técnico, então, entre os dois candidatos, né? Basicamente, a coisa está meio a meio. Os números mostram uma tendência para o Javier Milei, mas isso está dentro da margem de erro, então, né? Ou seja, de acordo com o diretor de consultoria aí dessa CB, dessa empresa responsável pela pesquisa, Christian Boutier, os resultados indicam que o cenário para o segundo turno aí no dia 19 de novembro está chegando, né? Falta aí praticamente 3 semanas, é extremamente equilibrado, e que então existe um empate técnico entre a candidatura do candidato governista, né, da esquerda, do kirchnerismo, e o Javier Milei, o ultralibertário aqui, né, o ultradireitista e tudo mais. Então, levando em conta quem votou na Patrícia Bullrich no primeiro turno, a pesquisa aqui mostra que 46% deles disseram que votariam em Javier Milei, enquanto 14% afirmaram aí que apoiariam o Sérgio Massa. Ou seja, existe aí um grande contingente, fazendo uma conta aqui de cabeça, 56%, 60%, 40% dos eleitores da Patrícia Bullrich entrevistados não sabem quem vão votar no segundo turno ainda, estão indecisos. Ou seja, tem muita coisa para acontecer. Aquela história que, de fato, os votos da Patrícia Bullrich imediatamente migrariam para o Javier Milei, infelizmente não tem muito fundamento na prática, né? Então aqui tem até um gráfico feito pelo pessoal do Poder 360 aqui, fazendo uma pesquisa do primeiro turno aqui. Eles, algumas acertaram de fato aqui que haveria uma vantagem do Sérgio Massa, mas ninguém aqui acertou o resultado, conforme você pode ver aqui, o que coloca em xeque as pesquisas eleitorais na Argentina.
Aqui no canal eu já tinha questionado isso anteriormente, a metodologia usada, porque havia uma discrepância muito grande entre várias pesquisas. Inclusive, você pode ver aqui que tem resultados muito diferentes da realidade, né? Tem aqui pesquisas que cravaram o Javier Milei com mais de 35% dos votos. Ele ficou na faixa de 30%, enquanto algumas aqui colocaram o Sérgio Massa, nenhuma chegou perto, né? Mas algumas colocaram o Sérgio Massa com 26%, 10% a menos do que ele realmente teve. Então, essas pesquisas argentinas aqui demonstram que a metodologia não é exatamente muito boa, ou o pessoal está mentindo na hora de responder, sei lá o que está acontecendo, mas realmente os números, os dados lá na Argentina dessas pesquisas estão longe de ser confiáveis, né? Agora, essa pesquisa que nós estamos analisando aqui, volto a dizer, não sei se ela levou em consideração o efeito Patrícia Bullrich declarando o seu apoio ao Javier Milei. Se isso de fato trouxer algum impacto, provavelmente nós veremos esses números aqui de 46% de eleitores da Patrícia e que declaram que vão votar em Javier Milei, veremos esse número aqui crescendo. Conforme eu falei, imagino que tenha 40% dos eleitores dela que, quando dessa pesquisa aqui, não sabiam ainda em quem votar. E aí o pessoal que é anti-kirchnerismo na Argentina, o mundo político ali, da centro-direita, da própria direita e tudo mais, todos estão passando a declarar o seu apoio ao Javier Milei, né? Porque, querendo ou não, é a alternativa que eles têm agora. Só tem 2 candidatos. E um dos candidatos representa o kirchnerismo, o peronismo, né? Ele próprio se classifica como peronista inclusive. Ou seja, na prática, representa a manutenção do status quo. Esse mesmo cenário econômico que causou a destruição da Argentina. O peso valendo a mixaria que ele vale hoje, o dólar valendo mais de 1.000 pesos, filas para abastecer os carros nos postos de gasolina, porque simplesmente não tem navios tanque parados lá no Rio da Prata e que simplesmente não vão descarregar a carga porque não estão recebendo em dólares, não tem reservas em dólares no país. A inflação galopando, a taxa de juros mais alta do mundo. Então, a Argentina está destruída do ponto de vista econômico. E Sérgio Massa representa a manutenção desse cenário, desse estado de coisas que levou à derrocada econômica argentina. É por isso que cada vez mais gente tem declarado seu apoio ao Javier Milei, nomes políticos relevantes. Quem fez primeiro isso aí foi a Patrícia Bullrich, embora ela tenha dito que não representa o seu partido como um todo, é uma opinião pessoal dela, né? Mas a gente sabe que, de fato, muita gente acompanha a Patrícia Bullrich nisso aí, tanto que o Maurício Macri, né, que é o grande mentor intelectual da Patrícia Bullrich, ela foi ministra dele quando ele governou a Argentina, ele próprio aí falou a respeito do seu apoio ao Javier Milei, porque está havendo um clima ruim nessa coalizão Juntos pela Mudança aí da direita e centro-direita que estava apoiando a Patrícia Bullrich, e essa crise começou por conta do apoio dela ao Javier Milei. Então ele disse o seguinte: é preciso mudar, e hoje quem lidera a mudança é Milei, a pura verdade. Temos que ter a humildade de reconhecer que as pessoas optaram por ele, né? Temos que apoiar sem pedir nada em troca. Então, olha só, quem dera a isentosfera brasileira, a direita limpinha, MBL, Nando Moura, o pessoal do Partido Novo, lá principalmente do João Amoedo, essa ala João Amoedo, né? Parte do Partido Novo fez a escolha certa no ano passado. Mas quem dera esse pessoal tivesse a humildade de assumir isso, né? O povo escolheu, aqui no Brasil, Bolsonaro como representante da direita, representante do antipetismo. Então, se eu sou anti-PT, eu tenho que ter a humildade de reconhecer que o povo apontou para o Bolsonaro como sendo o representante dessa mentalidade, dessa turma aí. O que eu tenho que fazer? Apoiar o cara também, porque é isso que vai tirar o poder das mãos do PT. Mas não, o que fizeram aqui no Brasil? Ficaram falando, não, Bolsonaro fala palavrão, ele é genocida, fascista, não vou votar nesse cara não. Vou deixar o Lula voltar para o poder para ele destruir a economia, para ele destruir o Estado democrático de direito, as instituições, botar ele no poder para ele indicar ministros para o STF que vão ficar décadas ali no STF fazendo cagadas, enfim, uma atrocidade que esse pessoal da isentosfera fez. Quem dera eles tivessem essa mentalidade aqui do Maurício Macri, que é uma coisa realmente admirável de se ver, né? Ele disse mais ainda, né? O eixo da mudança é o mais importante.
as diferenças já foram dadas e se seguirá discutindo no Congresso, né? Inclusive, aí, o Congresso lá da Argentina já está apontando mais para a direita, inclusive, o que é algo muito bom, né? Então, ela falou aqui, foi no dia 22, né? Não, 72 horas depois das eleições. Então, menos de 3 dias depois, dia 24 ou dia 25, então volta aquele ponto lá, provavelmente a declaração da Patrícia Bullrich não teve impacto nessa pesquisa aqui, os números talvez estejam mais favoráveis ao Javier Milei então, né? Mas não vou ficar criando expectativa, não vou ficar prometendo nada, falando que vai ser um resultado positivo, nada disso. A coisa está muito acirrada lá na Argentina de fato. Vamos ver um repeteco do que aconteceu no Brasil no ano passado. Voto a voto, percentual a percentual. De fato, esse segundo turno vai ser muito disputado, né? O que é uma pena, porque o povo argentino deveria ter mais consciência de qual é a solução para os seus problemas. Aliás, a única possibilidade de solução. Não vou falar que o Javier Milei vai fazer milagre, vai salvar a Argentina, nada disso. O que eu sei é que o Sérgio Massa vai manter o sistema falido que está atualmente em vigor, porque ele não sabe corrigir a economia da Argentina. Se ele soubesse, ele já teria feito, ele está no governo atualmente e não sabe o que fazer, não consegue resolver o problema, apenas permite que esse problema se aprofunde ainda mais. Sérgio Massa não é a solução, ele é o problema. Javier Milei é a solução? Não sei dizer, apenas o tempo dirá, mas ele é a alternativa. É a única esperança da Argentina na atualidade. Mas o que você achou dessa história? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.